Podcast do Transporte. Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, já passou pelo nosso podcast para contar da elogiada gestão dos transportes públicos e mobilidade na região metropolitana de Vitória. Agora ele volta como presidente do Concetran, sim, Concetran com M no final, e não Concetrans, como era conhecida. A diferença de uma letra é importante, como ele conta pra gente. O Concetran é o Conselho de Secretários de Estado de Mobilidade e Transportes. Era o antigo Concetrans, que era o secretário de Estado de Transportes. Nós modernizamos a inserção do Concetran dentro do modelo mais atualizado de mobilidade urbana. Ele reúne todos os 27 estados secretários de transportes e infraestrutura, geralmente, que é uma área do Estado que cuida basicamente das rodovias estaduais, pode cuidar dos aeroportos, cuida das ferrovias, mas de alguns anos para cá, a questão da mobilidade, principalmente da região metropolitana, vários estados tiveram desmembramento dessas secretarias. Então a gente, além de termos, na verdade, 27 estados e secretários vinculados ao Concetran, nós temos aí quase mais de 35, porque vários estados lembrados em secretarias de mobilidade. Quem faz os grandes investimentos são os estados. E esta integração das regiões metropolitanas no entorno das capitais acaba vitaminando as chances de trazer investimentos. O município não tem tanto essa capacidade de investimento, até em mobilidade de média e alta capacidade, como, por exemplo, VLTs, metrôs, monotrilhos, teleféricos, BRTs. Então, esses sistemas metropolitanos nas nossas metrópoles acabam ficando por conta do Estado. Então, tem muitos assuntos que os secretários de Estado precisam estar tratando, inclusive com a sua bancada federal, junto ao governo federal, como, por exemplo, o marco regulatório de transporte público. Então, esse é um assunto, uma iniciativa muito grande dos secretários de Estado. Então a ideia era realmente atualizar o Concetran, transformar ele de Concetrans para Concetran e começar a fazer essa relação e mostrar a importância da união entre os secretários de Estado de mobilidade e de transportes. Isso veio muito bem com a questão da pandemia também, né? Então essa relação com o governo federal precisou ficar mais estreita. Desoneração de folha, o próprio BNDES. Então os estados têm essa capacidade de angariar recursos, planejar, integrar as regiões metropolitanas. Por isso que o assunto integração metropolitana é muito forte, e junto com as bancadas federais, as bancadas estaduais, junto ao governo federal, a mostrar a nossa força para trazer recursos para os estados, principalmente mostrar a importância do transporte público metropolitano de média e alta capacidade para as nossas regiões metropolitanas. A gente sai da esfera municipal, que é mais restrita, e partimos para a esfera metropolitana. Do exemplo de Vitória. Vitória é uma cidade com um pouquinho mais de 350 mil habitantes. É uma cidade pequena. Mas quando você traz para a região metropolitana, que são 2 milhões de habitantes, já passa a ser um conglomerado urbano de 7 municípios, muito significativa, com uma frota de quase 2 mil veículos, com 600 mil passageiros. Então você passa a ter uma importância de planejamento muito forte e integração importante. E com a força dos estados reunidos, dá para o Concetran conversar numa posição forte com o governo federal e até trocar figurinhas, como na relação com o Ministério das Cidades e os dinheiros do PAC. O que a gente percebeu com o PAC? É muito difícil. O Ministério das Cidades tem informação de mais de 5.500 municípios no Brasil. Não tem como. Eles não conseguem nem prever quantos contratos de transporte público tem no Brasil. Você não consegue mandar um e-mail para 5.500 municípios. Tem um município de 3 mil habitantes, tem um município de 2 milhões de habitantes. Então é muito difícil você mandar dinheiro para o município e achar o critério do idoso. Mas qual é esse critério? Teve um município, você tem uma ideia, que pegou o dinheiro e não tem transporte público. Por exemplo, que eu sugeri para ele, capitaneada pelo Concetran, que cada estado tem o seu banco de dados individualizado sobre os dados de transporte. Fica mais fácil para nós fazermos, até pela própria relação, né? O estado tem relação 100% dos nossos municípios.
Então o Conselho também faz isso, e mostrar a importância do planejamento urbano, dos planos diretores urbanos integrados, a própria mobilidade ativa, a integração entre os sistemas. A criação de autoridades metropolitanas, outra preocupação do Concetran, também serve para fazer com que os municípios falem a mesma língua e remem para o mesmo lado, sem picuinha entre cidades. A gente precisa discutir com o Brasil, com as regiões metropolitanas, para que a gente também pare com essa briga. Município que aumenta a tarifa, município que não aumenta, município que renova a frota, município que não renova, e aí fica aquela confusão que a gente precisa chegar num conceito do que é melhor para o sistema de transporte público. O que vai trazer investimento? É agora, esse é o momento para isso, e até junto ao governo federal de poder angariar recurso e trazer, inclusive, formatos de fiscalizar de como ele pode também exigir dos estados e dos municípios as contrapartidas. Porque botar recurso para pagar o passado não dá, a gente tem que botar recurso para melhorar o futuro do transporte. No dia 8 de agosto, o último da Latibus em São Paulo, o Conselho de Secretários de Transporte e Mobilidade vai fazer sua reunião, o que, para o presidente Fábio Damasceno, será uma grande possibilidade de juntar debates importantes com atualização e networking. A maior feira da América Latina é algo que não tem como nós não estarmos presentes. Nosso dever é estar lá e conhecer e trocar informações com pessoas que fazem o planejamento do transporte no Brasil, na América Latina e no mundo, fabricantes, fornecedores, e ver o que tem de melhor no mundo. Nós estaremos lá, nós temos alguns temas importantes para debater. A questão da autoridade metropolitana é um tema importante, nós queremos debater lá e trazer ideias para as regiões metropolitanas, para os estados. Um tema importante agora é o marco regulatório do transporte, acho que isso agora é fundamental e os estados vão ter um papel muito grande. Os governadores e o secretário de Estado têm uma relação muito grande com as bancadas federais. Podcast do Transporte.